Imagine, é uma sexta-feira de fim de agosto, 29 de agosto de 2025. O céu no litoral brasileiro está estranhamente calmo, de um azul quase metálico, mas o ar é pesado, denso, carregado de uma eletricidade que ninguém sabe nomear. Os aplicativos de previsão do tempo nos celulares começam a enlouquecer com alertas nunca antes vistos. Os telejornais interrompem a programação com um mapa assustador. Uma espiral gigantesca, branca e furiosa, um monstro ciclópico que ocupa uma porção inacreditável do Atlântico Sul, girando em sentido horário. Seu nome, batizado às pressas por meteorologistas em pânico, é Iara, em homenagem à Mãe das Águas. A beleza do nome contrasta com a brutalidade do que ele representa, o impensável. Um furacão de categoria 5, o mais forte já registrado na história, está em rota de colisão direta com o Brasil. O que se segue é uma mistura de incredulidade e pânico crescente. As pessoas olham para o céu, para o mar anormalmente recuado e tentam conciliar a tranquilidade do momento com as imagens apocalípticas na TV. Para entender a dimensão do monstro que se aproxima, precisamos primeiro entender sua certidão de nascimento. Como nasce um furacão? Pense em uma receita cósmica para o caos. O primeiro ingrediente é a água. Não qualquer água, mas a água quente de um oceano tropical, com a temperatura da superfície acima de 26,5 graus Celsius. Essa água quente funciona como o combustível do motor do furacão. Ela evapora em grandes quantidades, subindo para a atmosfera carregada de calor e umidade. É como uma panela de pressão gigante, fervendo sob o sol equatorial, liberando um vapor poderoso e invisível que alimentará a futura tempestade. Quando esse ar quente e úmido sobe, ele começa a esfriar nas altitudes mais elevadas. O vapor de água se condensa, formando nuvens de tempestade, as chamadas cumulonimbus. Mas o segredo está na liberação de energia. Esse processo de condensação libera uma quantidade colossal de calor latente, o mesmo tipo de energia que a água absorveu para evaporar. Esse calor aquece o ar ao redor, tornando-o mais leve e fazendo-o subir ainda mais rápido. Isso cria uma área de baixa pressão na superfície do oceano, como um vácuo. Se a receita para um furacão parece relativamente simples, por que o Brasil, com seu vasto litoral tropical, vive livre desses monstros? Se a receita para um furacão parece relativamente simples, por que o Brasil, com seu vasto litoral tropical, vive livre desses monstros? A resposta está em uma série de condições geofísicas que funcionam como um verdadeiro escudo protetor. Mostrar mapa. Veja as rotas típicas de furacões e a ausência no Atlântico Sul. O primeiro e mais importante fator é a temperatura da água do Oceano Atlântico Sul. Embora tenhamos praias quentes e convidativas, a vasta extensão do oceano por onde um furacão precisaria viajar raramente sustenta temperaturas acima de 26,5 graus Celsius. As correntes marítimas, como a corrente das Malvinas, trazem águas mais frias do sul, agindo como um freio natural. O segundo componente do nosso escudo é a ausência de um gatilho. A maioria dos furacões do Atlântico Norte nasce de perturbações atmosféricas sobre o continente africano, conhecidas como ondas do leste. No Atlântico Sul, não temos um gerador de perturbações tão consistente e bem posicionado. As frentes frias que vêm da Antártida são o nosso principal sistema meteorológico, mas elas têm características muito diferentes e não favorecem a formação de ciclones tropicais de núcleo quente. O terceiro, e talvez mais crucial fator, é a tesoura de vento. Para que o pesadelo do furacão Iara se tornasse realidade, as próprias leis que governam o clima do Atlântico Sul precisariam ser reescritas. Não estamos falando de uma pequena mudança, mas de uma transformação climática radical e acelerada. Uma mancha de água anormalmente quente, talvez com 30 graus Celsius ou 31 graus Celsius, teria que se formar e se sustentar por semanas. Isso exigiria uma mudança drástica nas correntes oceânicas,
e um aquecimento global em um ritmo muito além das piores previsões atuais. Em segundo lugar, a atmosfera sobre esse oceano superaquecido precisaria se tornar estranhamente plácida. A tesoura de vento, nossa fiel protetora, teria que desaparecer. Talvez uma onda do leste excepcionalmente forte, vinda da África, conseguisse cruzar o Equador, ou um sistema extratropical vindo do sul se deslocaria para águas mais quentes e passaria por um processo de transição tropical. Finalmente, a trajetória. Uma vez formado, esse superfuracão precisaria de uma avenida atmosférica para guiá-lo em direção ao Brasil. Seria a tempestade perfeita, nascida da convergência de 4 ou 5 impossibilidades climáticas acontecendo ao mesmo tempo. À medida que Iara se aproxima do Rio de Janeiro, a primeira coisa que chega não é o vento, mas o mar. Horas antes do olho do furacão tocar a terra, a maré de tempestade começaria a inundar a cidade. Não é uma onda gigante como um tsunami, mas uma elevação brutal e contínua do nível do mar, empurrado pela força dos ventos e pela baixa pressão no centro da tempestade. Uma maré de tempestade de 5 a 8 metros de altura, impulsionada por ondas monstruosas, engoliria a orla. Copacabana e Ipanema, Leblon Barra da Tijuca simplesmente desapareceriam sob uma água marrom e violenta, que arrastaria carros, quiosques e tudo mais em seu caminho, avançando quarteirões adentro. Então, o vento chegaria. Ventos sustentados de 300 km por hora, com rajadas ainda mais fortes. As estruturas de vidro dos modernos edifícios da Barra As, estruturas de vidro dos modernos edifícios do centro, se estilhaçariam, transformando-se em milhões de projéteis mortais. Pão de açúcar corcovado, criando túneis de destruição em bairros como Botafogo, Laranjeiras. A ponte Rio-Niterói, balançando violentamente, teria sua estrutura comprometida, talvez colapsando em partes. Pausa. Se o alvo de Iara fosse mais ao norte, atingindo a costa entre Salvador e Recife, o cenário seria igualmente devastador, mas com características próprias. Em Salvador, a topografia única da cidade. Cidade Baixa. A maré de tempestade invadiria a Cidade Baixa com uma violência inimaginável. Mercado Modelo seria engolido pelo mar. Elevador Lacerda seria engolido pelo mar. Na Cidade Alta, o Pelourinho, patrimônio da humanidade, enfrentaria a fúria dos ventos. As construções coloniais, com seus telhados de barro e estruturas seculares, telhas se tornariam mísseis, paredes de séculos de história poderiam ruir. O farol da Barra seria açoitado por ondas e ventos, sua estrutura colocada à prova máxima. A desigualdade social de Salvador seria cruelmente exposta, com as palafitas e comunidades pobres construídas em áreas de mangue sendo as primeiras a serem varridas do mapa. Comunidades em encostas seriam também varridas do mapa. Em Recife, a Veneza brasileira, a tragédia seria definida pela água. A cidade, cortada por rios como o Capibaribe e o Beberibe, construída em uma planície de maré, é extremamente vulnerável a inundações. A combinação da maré de tempestade vinda do oceano e a chuva torrencial do furacão, que poderia despejar mais de 500 milímetros de água em 24 horas, faria com que os rios transbordassem de forma catastrófica. Toda a cidade se tornaria um grande lago de água salobra e contaminada. Se o furacão Iara tomasse um caminho ainda mais ao norte, atingindo a costa do Ceará, a cidade de Fortaleza experimentaria a brutalidade pura do vento. Por estar situada em uma planície costeira ampla com poucas elevações geográficas para barrar o vento, a cidade seria totalmente exposta à força da tempestade. Os ventos alísios, que normalmente trazem a brisa refrescante para a qual as velas de jangada são ajustadas, seriam substituídos por um rugido contínuo e ensurdecedor de mais de 300 km por hora. A famosa Avenida Beira-Mar, com sua fileira de hotéis e prédios residenciais altos, se tornaria um corredor da morte. As fachadas de vidro dos edifícios se desintegrariam
e a pressão do vento poderia causar falhas estruturais nos prédios mais altos, levando a colapsos parciais ou totais. O Beach Park, um dos maiores parques aquáticos da América Latina, seria simplesmente desintegrado, seus toboáguas e estruturas arrancados e arremessados por quilômetros. O Ceará é um dos líderes do Brasil em energia eólica, com centenas de turbinas gigantes espalhadas